Saudações em Cristo Jesus para você que está conectado no canal Verbo Bíblia e Teologia. Por aqui é o pastor Júlio Rocha, é um prazer ter você aqui conosco. Se você não é inscrito ainda, deixe a sua inscrição, deixe também o seu like para ajudar que esse vídeo ajude outras pessoas, sirva de apoio bíblico, apoio intelectual, apoio teológico para outras pessoas. Amém? Se você nos ajudar com isso, com certeza o nosso objetivo aqui nessa plataforma vai estar sendo cumprido. Amém, meus irmãos? Vamos meditar um pouquinho? O que quer dizer a expressão ai das grávidas, principalmente em Mateus capítulo 24, lá pelo verso de número 19. Vamos ler o que está escrito ali? Diz o seguinte: ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Eu utilizei aqui a Bíblia Nova Almeida atualizada. Amém, meus irmãos? E acontece que muita especulação há e até muita má interpretação gerada em torno desse versículo, dessa afirmação de Jesus. De que ele estava falando? Eu já ouvi dizer que esse versículo representa o arrebatamento da igreja, quando então as grávidas vão ter os seus bebês arrebatados da barriga e vai ficar só aquele vazio, né, na mulher. A roupa vai cair, né, e a barriga simplesmente vai sumir. Eu já ouvi também dizer que isso se trata da igreja, das irmãs que vão sofrer nas mãos do anticristo. E já ouvi dizer também que isso se trata de Israel. E agora, é arrebatamento? É a igreja que fica na terra? Ou é Israel? O que quer dizer esse texto? Para quem Jesus fala? Do que Jesus está falando? Nós vamos tentar descobrir isso depois da nossa vinheta. São 10 segundinhos, passa rapidinho, mas ainda dá tempo de você se inscrever, se não é inscrito, e deixar o seu like também para nos ajudar, e nós voltamos já. Meus irmãos, como para tudo na vida, para nós tecermos uma opinião sobre uma coisa, nós temos que saber sobre o que essa coisa está falando. Nesse caso é um texto bíblico, né? E nós temos que definir sobre o que Jesus está falando aqui. Jesus está falando aqui sobre a grande tribulação a qual a igreja vai passar? Alguns alegam que sim, porque no verso 30 e 31, Jesus faz menção aos eleitos. E segundo a linha pós-tribulacionista, por exemplo, os eleitos são a igreja. Alguns acreditam que fala sobre o arrebatamento. Afinal de contas, Jesus também fala que estando dois no campo, um será deixado, outro será levado. E aí das grávidas, porque o neném vai desaparecer da barriga, como nós já falamos. E outros acreditam que esse terreno é um terreno panorâmico do Israel escatológico. Quando a 70ª semana chegar, dentro do panorama divino, essas coisas vão acontecer às judias, né? Vão acontecer às mulheres de Israel. Meus irmãos, a fim de que nós delimitemos do que o texto está falando, nós temos que recorrer à leitura como um todo. Nós vamos começar, né, numa pergunta de 3 vértices que é feito para Jesus no Monte das Oliveiras, e Jesus vai tecer um comentário escatológico sobre isso, que agora aqui para a gente não faz muito sentido nós comentarmos. Mas se nós formos aqui para o verso de número 15 desse capítulo 24, nós já conseguimos dar uma boa situada no contexto sobre o que Jesus está dizendo. E o verso 15 diz assim: quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça para tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Aqui está o contexto. Jesus se remete a uma passagem escriturística do Antigo Testamento, uma profecia escrita por Daniel, para falar do abominável no lugar santo. Daniel capítulo 9 vai falar sobre isso.
e vai falar também sobre quem são os eleitos. Se você tem dúvida de quem são os eleitos, vou deixar um vídeo aqui em cima para você, aí você vai tirar a sua dúvida. Anos depois, vem Jesus dizendo: quando vocês virem o abominável da desolação que falou o profeta Daniel. E está se remetendo justamente ao capítulo 9 do profeta Daniel, onde Deus a ele fala todas essas coisas. Amém? Logo, quando Jesus retoma o raciocínio do que foi revelado a Daniel, ele começa então a falar sobre aqueles que estão na Judéia. Quem está na Judéia? É o povo de Israel. Jesus começa agora a dar um direcionamento de urgência para esse acontecimento. Olha os versos 16, 17 e 18. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. É urgente, não é uma coisa molenga-lenga, né, irmãos? Quem estiver no terraço, não desça, olha a urgência. Quem estiver no terraço, fique no terraço. Quem estiver no terraço, não desça para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar nada. Ai das grávidas, olha o senso de urgência. Né? Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, porque são tempos difíceis, né, de se caminhar, nem no sábado, porque não se podia caminhar muito longe. Amém? E Jesus fala dessa grande aflição que haverá, que nunca houve no princípio do mundo e tampouco haverá jamais. Amém, meus irmãos? Lembrando que Jesus, tomando o raciocínio a partir de Daniel, e Daniel, no capítulo 9, 24, vai falar sobre a sentença de Deus sobre a nação de Israel, a partir do momento que Daniel, de maneira sacerdotal, ora pelo povo, descobrindo que o juízo de Deus era sobre o povo por causa da não guarda do ano sabático, e o que gerou essas 70 semanas de anos, Deus fala para ele: está projetado para futuros 70 semanas. E nessa 70ª semana se cumpre o juízo de Deus sobre a nação de Israel. Portanto, agora nós conseguimos delimitar. A passagem de Mateus capítulo 24 não fala sobre arrebatamento da igreja e tampouco fala sobre a grande tribulação na qual a igreja vai passar, porque igreja nenhuma foi citada no Antigo Testamento na referência hermenêutica que Jesus usa, que é o profeta Daniel. A igreja é uma revelação de Jesus Cristo e não do Antigo Testamento. Amém, irmãos? Portanto, tribulação da igreja está descartada e arrebatamento da igreja está descartado. Resta-nos então concluir que este texto fala sobre a nação de Israel e do momento de aflição estreita que Israel e aqueles que estiverem nessa terra passarão nas mãos do anticristo, especificamente Israel. Amém? Diante disso, a única argumentação plausível que nós podemos pensar e conjecturar com os irmãos é o fato exato da dificuldade que as grávidas haverão de ter naquele tempo. Amém? Tanto nas mãos de soldados, quanto por suas próprias dificuldades de locomoção. Por isso Jesus disse: ai das grávidas. A gente imagina, né, as contrações do parto, né? A gente imagina uma gravidez de risco, a gente imagina o instinto latente da mãe em proteger seu filho, amém? A gente imagina o desespero do pai, que está aí talvez pelo seu primeiro filho, a expectativa pelo seu primeiro filho. Então vai ser tempo de angústia. Jesus usa várias imagens, vários exemplos, para mostrar que de todos os lados haverá uma tribulação. E quando nós olhamos, por exemplo, para os 4 primeiros selos do Apocalipse, nós vemos a iminência disso tudo se voltando contra principalmente Israel e também aqueles que estarão nesta terra. Ah, pastor, mas eu achava que isso se referia ao momento do arrebatamento, então não é? Não é, irmãos. Mas o bebê vai sair da barriga da mãe no arrebatamento? Eu, particularmente, creio que sim, por conta da propiciação de Jesus, da expiação de Jesus, amém? Da obra de Jesus na cruz. Eu creio que todos aqueles que são cobertos pelo sacrifício de Calvário serão arrebatados, porque o que garante o arrebatamento é a cobertura do sangue derramado no Calvário.
Amém? Eu creio que isso vai acontecer, só que é uma conjectura minha, é um modo de pensar meu. A Bíblia não diz nada, né, sobre bebê desaparecer na barriga. Eu tenho essa liberdade soteriológica de inferir através dos textos e daquilo que eu conheço pela misericórdia de Deus, da obra expiatória de Jesus Cristo, para poder afirmar com a minha fé de que isso vai acontecer. O que está na Bíblia? Não está. O que está na Bíblia se refere ao momento de grande tribulação ou da grande tribulação que Israel e aqueles que estiverem na terra vai passar. Isso porque, logicamente, na terra durante 7 anos, irmãos, bebês são o que não vai faltar nessa terra. Amém? Ainda mais porque cremos numa aparente estabilidade nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, né? Então, mesmo com o princípio das dores, as pessoas continuarão se procriando. Amém? E precisará de fato isso acontecer por conta do milênio. Mas o arrebatamento é outra coisa. Amém? Eu creio sim que isso vai acontecer, é uma inferência minha, a partir da cristologia, a partir da soteriologia, amém? Mas não está escrito em lugar nenhum na Bíblia, né, que ai das grávidas por causa disso. Só podemos inferir, não podemos afirmar categoricamente com base escriturística. Amém, meus irmãos? Dessa forma, eu espero ter esclarecido esse texto para os irmãos, que se refere mais a um momento de estreiteza, de aflição de todos os lados, inclusive para as grávidas. Amém? E jamais questão de arrebatamento. Se esse vídeo foi útil para você, nos ajude. Compartilhe esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like. Amém? Fazendo isso, você nos ajuda a propagar a palavra do Senhor. Nós vamos ficando por aqui. Eu vejo você no próximo vídeo e até lá, se Deus quiser.